Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elias Jabbour. Eu falo aqui de novo ao nosso site, ao nosso canal da Fundação Lojas Grabois, evidente, né? E a militância do PCdoB, né? Estou aqui morando em Xangai, está bem frio hoje, está -1 aqui em Xangai, inclusive, está muito frio. Mas eu continuo de uma forma ou de outra aqui, fazendo minhas andanças pelo país, né? Principalmente nos finais de semana, ou fora do expediente de trabalho. E agora, recentemente, eu estive na Universidade de Tecnologia de Xiamen. Xiamen é uma das primeiras zonas econômicas especiais formadas no início dos anos 80 por Deng Xiaoping. Inclusive, ela é diferente para Taiwan, né? Então, a própria comida se confunde muito com a de Taiwan, ou seja, é uma história muito interessante. Uma cidade de 5 milhões de habitantes, com uma grande universidade, ou seja, eu fiquei muito impressionado com essa universidade. E eu fui chamado lá para apresentar um pouco da minha pesquisa, das minhas perspectivas, né? Algo que tem sido um tanto quanto comum aqui na China, na medida em que alguns acadêmicos vão descobrindo que eu estou por aqui. Então, como eles estão querendo saber muito a opinião de estrangeiros sobre a China, né? No caso meu, de uma pessoa que já escreve sobre a China há muito tempo, para eles é muito importante, né? Então, eles me pediram uma chamada, que eles chamam de conferência, né? Uma lecture sobre essa questão dos BRICS mais e o futuro do mundo, né? O futuro do sul global. A minha apresentação foi muito clara e muito objetiva, em onde eu afirmei que essa questão da ascensão e queda de grandes potências, de mudanças hegemônicas, de transições sistêmicas, ela é muito clara já em Lenin, quando ele descobre a lei do desenho desigual, ou seja, a tendência das grandes potências hegemônicas, elas perderem dinamismo e tenderem à erosão, né, como é o caso dos Estados Unidos hoje, né, que o próprio capital financeiro vai erodindo a capacidade dos Estados Unidos se reinventarem, não é? E quanto que surgem outros blocos de poder, não é? ao redor do mundo, na mesma proporção em que a potência hegemônica ela vai perdendo sua capacidade de se auto-inventar, de se reinventar. Esse é o caso da Inglaterra, muito claro, né? Antes Portugal e Espanha, mas a Inglaterra muito claro, em que a Alemanha, por exemplo, ela tira o atraso em relação à Inglaterra, um atraso de 50 anos que ela mantinha em 10 anos no século XIX, né? Após a sua unificação em 1871, a Alemanha ela consegue tirar o atraso e alcança a Inglaterra muito rapidamente, Estados Unidos, Japão, ou seja, o Lenin naquele livro sobre imperialismo traz muitas estatísticas sobre a produção industrial desses países chamados semiperiféricos, né, que estavam crescendo a velocidades muito maiores que a Inglaterra, né? Então acho que esse foi um ponto que eu levei para a discussão de que o que existe hoje é uma grande transição sistêmica, né? Que está sendo acompanhada pelo que a Higg chamava de caos sistêmico, né? Ou seja, são 30 anos, 40 anos de caos, de guerras, a guerra híbrida, como a gente está vendo por aí, em que os demônios aparecem, como o Gramsci diz, né? Transição entre uma coisa e outra, enfim, são anos de caos que acompanham uma transição sistêmica, né? E que o mundo hoje ele reflete muito e o surgimento dos BRICS e do BRICS Plus, né? Do BRICS+, né? É muito uma comprovação da tese do desenvolvimento desigual do Lenin, né? Acho que esse foi um ponto inicial que eu lancei, que eu acho interessante colocar. Outro ponto, essa questão de um outro autor que eu gosto muito, que é um autor russo, que aliás é um baita do anticomunista, mas é um baita historiador econômico, que é o Alexander Gershon, em que ele trabalha muito nos seus artigos, nos seus livros, a questão dos países criarem instituições para tirarem vantagens do atraso econômico, né? Então tem um texto dele que virou um livro clássico, só recentemente foi traduzido para o português, chamado O Atraso Econômico em Retrospectiva Histórica, né? Que é fundamental para quem quer entender essas questões que envolvem também as transições sistêmicas, né? Então também cito o Alexander Gershon, não é? Em seguida, também eu pontuo que nós temos que observar na história fenômenos que podem nos aproximar de uma explicação mais real do que está acontecendo. Então, no final do século XIX, isso eu falo até na minha dissertação de mestrado, né? Os Estados Unidos eles criaram várias instituições estatais voltadas à criação de uma economia continental, né, unificada. Inclusive, escolheram Chicago para ser essa cidade, para ser a bifurcação, o entroncamento da expansão ao oeste dos Estados Unidos, né? Foram fundadas várias instituições, como o Tennessee Valley, etc. E que, quando emerge essa economia continental nos Estados Unidos, no final do século XIX, nos últimos 25 anos, né? Muda-se a cara do capitalismo. Tanto é que, a partir daquilo, os americanos se condicionam a virar a grande potência hegemônica do mundo, né? Então, nós não explicamos o mundo hoje, o capitalismo monopolista, o capitalismo financeiro, a força dos Estados Unidos, né? E o próprio capitalismo
se nos remetermos à história da formação do capitalismo norte-americano, né, do capitalismo estadunidense, da formação de uma economia continental unificada, vai ficar pela metade da explicação, ou vai faltar um pouco, um pedaço da explicação para termos uma visão de conjunto do que é a formação e a expansão e a consolidação do capitalismo contemporâneo. Eu acredito que também a mesma forma de observar a realidade, historicizando, nós somos materialistas históricos, né, deve ser levado em consideração em relação à China. Né? Nós não vamos entender a China, esse processo que o mundo assiste hoje, do surgimento de uma outra globalização que supere a antiga, né, sem entender a formação de uma economia continental chinesa, que inclusive eles copiam muitas instituições norte-americanas, né? Escolhe até Chongqing, né, que é uma cidade do meio oeste chinês, que é localizada na mesma latitude que Chicago, se não me engano, né? Mas está no meio oeste chinês, né? E a partir de então, nos anos 90, final dos anos 90, anos 2000, a China parte para a construção da sua e a unificação da sua economia continental, né? E cá entre nós, né, pessoal, os impactos disso para o mundo são muito impressionantes, né? Ou seja, existe uma continuidade, uma integração muito grande em níveis cada vez maiores da economia chinesa com a economia da economia dos países da antiga União Soviética, né? Com a própria Europa, né? Ou seja, eles estão penetrando muito rapidamente na Europa, assim como também pontuo muito isso, o conflito na Ucrânia eleva patamares muito superiores à integração econômica entre a Rússia e a China. E isso é o futuro do mundo, em certa medida, né? Essa economia continental chinesa unificada, que também está se unificando com os seus vizinhos, literalmente, e de forma mais profunda com a Rússia, né? Ou seja, são centenas de projetos conjuntos entre os dois países, grande parte deles em Yuan, né? Então a guerra da Ucrânia, o conflito da Ucrânia elevou o patamar dessa interação, dessa integração entre as duas economias. E não se entende hoje o mundo sem isso. Porque pela primeira vez em 500 anos o mundo vai estar deixando de ter como centro o Atlântico Norte para ter a Ásia como centro. Ou seja, está saindo de lá o eixo o eixo econômico mundial, o eixo dinâmico da economia internacional. Não é? E mais do que isso, né? O próprio destino do socialismo, enquanto uma construção histórica, também depende muito do resultado disso. E é por isso que ao final da minha apresentação, a grande questão que eu levanto, né, é que não existe uma decadência da globalização em si, como se diz, todo mundo está falando, né, decadência da globalização, decoupling, de-risking, etc. O que existe, eu acho que é uma crise da globalização financeira, uma crise das instituições que os americanos criaram para reforçar o seu poder sobre o mundo, né, eles não correspondem mais aos vários polos de poder que surgem por conta da mudança da base material mundial nos últimos 40, 50 anos, né, então muda-se a base material do mundo, as instituições continuam as mesmas, e os americanos passam a nem levar a sério as próprias instituições que eles criam, né? Então existe hoje, eu coloco na minha apresentação, que existe uma nova globalização liderada pela China que tem como instrumento principal a exportação de grandes bens públicos, né? A China hoje ela já é a maior credora internacional, ela se transformou numa máquina de construção de valores de uso, de infraestruturas, né? Então ela exporta tudo isso para o mundo hoje. E a China, na medida em que ela exporta a sua prosperidade, como acontece hoje, ela condiciona terceiros países a começarem a planejar a sua economia e o futuro da sua economia a partir de tendências que cria a China. Isso é uma outra novidade hoje no cenário internacional, muito pouco estudada, ou quase nada e não estudada da forma como deveria. Ou seja, os países estão passando, como a Bolívia, por exemplo, como o Zimbábue, como a Indonésia, né? Como a Argentina estava nesse processo, inclusive, de planejar o futuro das suas economias, né? A partir das tendências que a China cria. Né? Países periféricos não têm condições de planejar a sua economia a partir de tendências que nós mesmos criamos. Então a China, além de levar infraestruturas pelo mundo, levar a integração física ao mundo afora, ela também tem sido um meio auxiliar para processos precoces de industrialização muito interessantes, né? Todos os países que pedem à China, e nessas negociações que geralmente são muito duras, uma nova forma de relação entre os dois países, a China acaba que cedendo e abrindo espaço e abrindo possibilidades para que esses países se industrializem, como o caso da Bolívia, por exemplo, que é o caso mais exemplar da América do Sul. Não é? Acho que ainda falta muita coisa para o Brasil perceber essa tendência e não comemorarmos um superávit comercial de 100 bilhões de dólares, né? E acho que nós temos que
poderíamos ter déficit comercial com a China, mas importando máquina e equipamento e fazendo substituição de importações, né? E, por fim, um pouco desse futuro, né? Ou seja, que depende muito, a meu ver, das questões internas dos próprios países. Existe muito essa questão das lutas anticoloniais que surgiu com força na África de novo, ou seja, uma nova onda de lutas anticoloniais. E é evidente que o desempenho econômico chinês, né, e os resultados que a China vai entregando aqui dentro do seu próprio território serão fundamentais para o futuro do mundo. Ou seja, a anatomia do macaco ela se explica a partir da anatomia humana, né? Então acho que se essa anatomia que está surgindo aqui na China der certo e der conta das imensas contradições com as quais o país ele se defronta, eu acredito que o futuro do mundo pode ser muito melhor do que nós imaginamos, né? Ou seja, não sejamos niilistas, né? E históricos. Eu vou ficar por aqui agradecendo um pouco a atenção de vocês, né? Com um forte abraço, um beijo no coração de todos.